Fala, meu amigão, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu espero que você esteja ótimo assistindo aí o vídeo do Titio CP no conforto da sua casa, né? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia muito louca, ninguém pode sair, ninguém pode trabalhar, mas nós não perdemos tempo, né? Porque nós trabalhamos em casa, não é verdade, pessoal? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a maior de todas as terapias, que é pintar, tá? E pintura para mim, com certeza, se não for a maior terapia, é uma das maiores, tá? Planta também é maravilhoso e a pior pintura de todas, o centro da galáxia, o mais difícil é pintar com tinta óleo. Por quê? Suja muito, quando gruda na sua mão é difícil de tirar, né? Escorre, dá trabalho, gruda demais, é chato. E pintura com tinta óleo é o desafio das galáxias, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos falar um pouquinho como você pinta, né? Eu já fiz vários vídeos, eu fiz um vídeo específico da pistola, como manipular, quando você treina com a pistola. Eu treinei bastante, mesmo assim ainda estava pouco, tá? Que teve alguns problemas durante a pintura, então tem que treinar bastante. Você pode treinar com água, botar um kisuke lá e fazer treinamento com a pistola, tá? Então eu vou deixar a série aí completa dos vídeos. Eu fiz um vídeo preparando a superfície, ensinei como que você prepara a superfície metálica, passando a massa plástica, lixando, limpando, tá aí também, tá? E tem um curso completo de compressor, né? Para amador, não é para profissional, é para amador, tá? Vai estar aí também, são, sei lá, 7 vídeos, né? Ou mais, não lembro. Então vai estar tudo aí na descrição. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pintura propriamente dita, sobre como você prepara a tinta, como você aplica a tinta, porque a superfície já está perfeita, porque eu já fiz isso no vídeo passado, agora é só aplicar a tinta. Então vamos começar pelos EPIs. Quais são os materiais necessários para pintar? Bom, a pintura automotiva de verdade é recomendável você utilizar esse macacão aqui, tá? Então, todo pintor profissional, seja ele de carro, de metais, como portão, os profissionais mesmo, né? Eles usam esse macacão aqui com essa máscara, com essa luva aqui, que é uma luva própria para pintura, e com esse óculos aqui, tá? E bota e etc, tá bom? Entretanto, nós, meros robistas, não temos como ficar gastando dinheiro com essas roupas, né? A gente tem que gastar com uma roupa só e ficar com ela pro resto da vida. Então eu recomendo que você separe uma roupa usada, não furada, tá? Tem que ser usada, mas não cortada, porque senão a tinta vai atravessar e vai entrar na sua pele, para você tirar depois é um saco, né? Então você prepara uma roupa bacana, tá? Pode ser uma roupa de camisa longa, recomendo, né? Com luva, com sapato, com calça, com máscara, com óculos e também o boné. Esqueceram do boné aqui, tá? Por quê? Para que nenhuma área do seu corpo fique exposta. Porque quando você trabalha com tinta óleo, se ela grudar na sua pele, é um nojo de tirar. Vai por mim. A última vez que grudou na minha pele, demorou quase 3 dias para eu tirar. Um saco mesmo. É um nojento, é uma tinta nojenta, tá bom? Então, esses aí são os EPIs. EPIs, mas é muita coisa. Cara, vai por mim. Às vezes a gente não usa os EPI e se arrepende, tá? Uma vez mesmo eu fui tentar pintar de bermuda, uma lata caiu no meu pé, cara. Me machucou. Se eu tivesse com uma bota ou com um sapato, não machucaria tanto, né? Então, é melhor você usar, cara. É melhor usar. E você não tem nada a perder, então usa, tá bom? Beleza, CP. E quais são os materiais que nós vamos usar? Basicamente, nós vamos usar um compressor, porque é pintura com, né, compressor. Nós vamos usar uma mangueira, né? A mangueira que eu uso é exatamente essa, mas tem várias mangueiras no mercado. Para robista, essa aqui é excelente. A gente pinta, sei lá, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, às vezes de ano em ano. Tá ótima essa aqui, tá? Uma pistola, eu não recomendo essa pistola aqui, tá? Melhor comprar uma pistola melhor. Não compra a pistola do kit, não usa. Cara, eu fui limpar ela, a tinta dela soltou, fora de brincadeira, tá? Eu dei ela até para um amigo. Eu vou comprar uma pistola que é cromada, que não tem tinta, porque quando você usa o thinner nela para limpar, essa pintura aqui solta, tá? Então não presta para mim, tá? Bom, vou utilizar também um fundo. Eu não usei zarcão, mas se você quiser usar zarcão, você pode usar, tá?
Recomendo você usar também uma tinta boa da Souvenir ou Coral, sei lá, essas marcas boas. Não adianta comprar marca Peba, ela solta, depois dá trabalho. Então, eu comprei uma Souvenir, aliás, comprei 3 latas Souvenir, né? Porque eu vou pintar muita coisa aqui em casa. Tá? Um rolinho, porque se às vezes a tinta escorre, o único jeito é com pincel ou com rolinho, tá? E também eu gostei muito desse misturador de tinta aqui. Achei muito legal e recomendo para vocês na hora de misturar a tinta, ele ajuda demais, porque tem esses buracos aqui, tá? E tem suporte para não ficar caindo, então é muito legal. Gostei desse misturador. Beleza? Esses aí são os materiais. Provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa, mas são esses aí os materiais. Beleza, a regulagem do compressor. Eu não vou falar de compressor porque já tem um tanto de vídeo sobre compressor. Mas basicamente o que eu fiz é o seguinte, no meu compressor já vem esse manômetro aqui, é o manômetro que vem nele, todo compressor tem um. Além desse eu acrescentei mais um que é o filtro de ar, não é esse aqui, é um filtro mais simples que eu acrescentei. Para que serve o filtro de ar? Porque o ar tem muita água, quando você não coloca o filtro, o ar que está cheio de água, ele vai combinando com a tinta e vai acabando dando problema na sua pintura. Então, por isso que é legal um filtro de ar para tirar esse excesso de água do ar, tá? E toda vez que passar apenas ar, né? Ou pelo menos a maior parte ar, né? Então, eu faço essa regulagem assim. Eu deixo aqui em 30 mais ou menos, não tem problema. Se você quiser pôr 40, 50, não tem problema. Eu ponho em 30, tá? E ponho aqui em 30 também, 30, 30, tá? Porque não adianta nada eu pôr 30 aqui no compressor e pôr mais aqui, porque não vai passar, porque o limite está aqui em 30. Eu poderia fazer o contrário, né? Pôr 50 aqui e limitar em 30, né? Porque o ar sai do compressor e vai para esse manômetro aqui, que é o filtro de ar, e aqui você delimita quanto de compressão você quer. Eu acho que 30 é mais do que suficiente para o nosso trabalho. Se você... É uma coisa muito pessoal também isso, tá, pessoal? Se você pôs lá e nos seus testes você tá achando fraco, né? Você apertou, poxa, a vazão tá boa, né? Dependendo da coisa que você vai pintar, por exemplo, um portão é muito grande, né? Então precisa muita pressão. Mas se você pintar uma coisa pequenininha, tá? Um detalhe, você pode diminuir também, né? Para não ir muita vazão de tinta. Então você pode regular. Essa regulagem não é eu que falo, não é o mercado que fala, é os seus testes. Você tem que testar. Faça teste. Qual que é o melhor vazão de ar para você? Vai mudando, não tem medo de mudar. O grande problema das pessoas quando vai aprender é que elas ficam engessadas numa coisa só. Não faz teste, tá? É importante você testar a pressão que é legal para você. Para mim, 30 tá bom. Eu boto 30 lá na pistola e tá com a vazão boa. Mas será que para você tá bom? Testa aí, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Agora a gente vai mostrar para vocês o trabalho propriamente dito, como que é feito, tudo direitinho. Então vem comigo. Antes de mais nada a gente precisa preparar o fundo e preparar a tinta. No meu caso, eu ensinei vocês no vídeo passado sobre preparar a superfície, tá? Tem superfície que você tem que usar o removedor, tem superfície que você precisa lixar, tirar ferrugem, depende da superfície. A minha estava crua, acabou de sair do serralheiro, só precisava pintar. Como eu deixei um pouquinho na chuva, acabou enferrujando, tive que tirar o ferrugem, tá? Beleza? Então eu vou aplicar um fundo e vou aplicar também uma tinta. Eu poderia aplicar um zarcão, não gosto de zarcão, eu prefiro gastar um pouquinho mais, né? Pouca coisa, sei lá, uns R$4 a mais e compro um fundo automotivo, que é uma tinta melhor, seca muito rápido, seca muito rápido. Cara, sério mesmo, ela seca em 30 minutos você já pode virar, já pode aplicar de novo, então é muito bom. Eu gosto muito mais do fundo automotivo do que a tinta. E depois de dar o fundo automotivo, fica tão legal que, cara, você não sente nem diferença, porque eu até conversei com minha esposa, eu apliquei o fundo automotivo, dei 3 demãos de fundo, né? Aí quando eu fui aplicar a tinta, o trem já estava bom demais, não precisava de mais nada. O fundo era tão bom. E compra fundos de qualidade, tá? Que ajuda também. Então vamos começar agora com a preparação do fundo, tá? No meu caso, eu usei um fundo automotivo. Primeira coisa, abra a lata aí com uma chave de fenda, com todo cuidado para não cortar a mão, tá? E você vai abrir a lata bonitinho como eu estou mostrando para você. Você vai pegar aí o nosso, né,
mexedor oficial, né? Você vai mexer a tinta antes de você misturar. Você tem que mexer a tinta, porque a tinta ela vai descendo e vai ficando uma consistência diferente. Então mexe a tinta até ela ficar bacana, bem misturada. Quando você vê que ela está bem misturada, tem gente que mistura até com uma furadeira para ficar bem misturada mesmo. Depois você vai pegar uma vasilha, não vai mexer com a lata de tinta. A lata de tinta você vai deixar ela intacta. Sempre para quando você quiser acrescentar mais tinta, ela tá bonitinha lá. Você vai pegar uma vasilha extra e como eu estou mostrando aí para você, no caso eu vou usar uma vasilha inteira. Então por isso que eu pus metade de tinta, tá? Como eu mostrei para vocês, eu coloquei metade de fundo, no caso é fundo, e limpei as bordas aqui, fechei a lata novamente, porque para não vazar, não perder, não estragar. Esse fundo aqui, como eu estou mostrando para vocês, ele tem um rendimento de 80 a 100%. Como assim, CP? Então, eu devo ter colocado mais ou menos 400 ml de fundo. E aí eu venho e coloco mais 400 ml de thinner, ou seja, a diluição dele é 100%. Se você colocou 500, você pode colocar 500. Se colocou 300, colocou 300, né? Ela é muito bom, ele dilui muito bem. Se você colocar pouco diluente, o que vai acontecer? Sua tinta seu fundo vai ficar grosso e não vai sair tanta, a sua pistola vai começar a entupir, não vai sair tanto. Então você precisa diluir. Como esse fundo meu é muito grosso, muito bom, eu preciso diluir muito, tá bom? Ou tino, água rasa ou qualquer outro solvente, tá bom? Lembrando que solventes para tinta óleo, não é água não, ele não é solvente em água, tá bom? No meu caso, então, eu misturei mais ou menos 400 ml de fundo e 400 ml de thinner, então 100%, tá bom? E agora o que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso misturador e misturar. Vocês estão vendo ali, ó, que dá para ver ter as duas cores. Não pode ver essas duas faixas de cor. Você tem que misturar até tudo ficar totalmente preenchido com uma cor só. Então vai misturando aí sem preguiça, sem nenhum problema. Tem uns caras que falam para usar a regra do pinguim, quando estiver correndo e tal. Eu não ligo com isso não. É só você usar a medida que está falando na lata, tá? Na minha lata fala que é 100%, eu usei 100% da ponta, tá bom? Bom, agora está na hora de a gente colocar essa solução, esse fluido na nossa pistola. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Eu expliquei isso no vídeo anterior sobre manipular a pistola. Você não pode apertar a garrafinha de sua pistola com a mão, você tem que apertar com a chave, tá? Como eu estou mostrando aí, beleza? Usando uma chave, senão quebra. Beleza, aí você vai jogar a sua tinta bonitinho, tá? Não precisa encher muito, até essa medida que eu estou mostrando aí tá mais do que suficiente. Você pega um pincel e limpa as bordas para não ficar vazando na sua mão nem nada, E tá muito bom isso aqui. Então chegou a hora de nós aplicarmos o fundo, Colocamos dentro da vasilhinha lá, fechamos bonitinho. Agora a gente vai aplicar o fundo. O segredo de aplicar o fundo, tá? É a mão. Você tem que ir e voltar, Você tem que treinar. O meu tá ruim ainda, tá? Por quê? Como que eu sei que tá ruim? Quando eu pinto na vertical, escorre. Então tá ruim. Eu tenho que melhorar essa pintura. Eu tenho que aprender a regular mais a minha pistola. Eu tenho que aprender a mexer mais com a mão, tá? Então, isso é com o tempo. Você vai melhorando com o tempo. Acho que na próxima pintura que eu fizer, eu vou estar bem melhor, tá? Então, por isso que eu recomendo você fazer treinamentos com água e bota kisuke na água para ver se você está pintando bem, tá bom? Treina a abertura do leque, fechamento dos leques, então faça isso aí. O vídeo tá explicando aí na descrição. Então chegou a hora de nós aplicarmos o fundo. É uma terapia maravilhosa isso aqui, Basicamente, eu vou pegar aqui, usar na horizontal. Por que eu estou usando horizontal? Porque na vertical escorre, por isso que eu pus apoiado numa mesa aqui. E eu pintei o máximo na horizontal possível para não escorrer, tá? Porque eu estou começando agora a pintar, E vai aplicando primeiro nos cantos, Nos cantos, usando máscara, usando óculos, para não cair nada no seu olho. É muito chato usar óculos, mas faz parte, Vai pintando aí sem pressa, Com muita
devagar, para você pegar as manhas, vai pintando todos os cantos, depois você pinta o meio e vai pintando, tá, pessoal? E vai fazendo isso aí, até você completar a primeira mão completa, como eu mostrei aí para vocês. Bom, como eu disse, esse fundo seca muito rápido, né? Mais ou menos 30 minutos já está seco na minha cidade, depende da cidade. Tem cidade que é muito úmida e pode ser que demore mais. Bom, depois de eu ter aplicado a primeira demão, né, de um lado, eu virei, né, como eu estou mostrando aí para vocês, eu virei o lado e vou aplicar no lado que eu não pintei, tá? Cuidado com o plástico, né, às vezes gruda no plástico, então não é legal você estar encostando nada no plástico, né? De repente é você deixar quieto, secando, depois que você pinta de novo, tá? Então, aí, novamente pintando na horizontal, né, para não escorrer, como eu sou amador. Essa aí foi uma dica que o cara lá da loja me deu, ó, pintar na horizontal para não escorrer, tá bom? E vai pintando de boa, beleza? Vai aplicando o fundo aí sem nenhum problema, sem nenhum estresse, devagar, né? E não fica colocando muita tinta num lado só, vai aplicando num lado, depois vai pro outro, depois volta, vai aplicando a mão, né? Na demão. E com isso aí, meu querido, você vai de boa até o final. Com certeza você vai de boa, tá? É importante dizer aqui também, para a gente não ficar concentrando num lugar só, porque se você pôr muita tinta num lugar só, vai escorrer. Então o que você faz? Você pinta, pula de lugar, pinta, pula de lugar, pinta, é mais ou menos isso, você vai... Então, como é que eu aprendo isso? Treinando, tem que treinar. Na primeira vez que você vai fazer, meu amigo, só se você for expert, você vai deixar escorrer, é normal. Depois de um tempo você pega a manha e vai rapidão, tá? Bom, um detalhe muito importante que ninguém conta para vocês, como eu diluí com thinner, né? Se você põe muito thinner, eu acabei achando que eu pus 100%, eu poderia ter posto uma diluição de 80%, né? Por exemplo, 1 litro de fundo para 800 ml de thinner, né? Esse é o exemplo, né? Porque quando você põe muito thinner, ele fica cheio de vapor e aí você acaba, se você não tiver uma máscara legal, como é no caso ali, eu estava com uma máscara ruim, acaba absorvendo esse thinner, então vai ficar um tanto de vapor assim, tá? Por que tem esse tanto de vapor? É porque vai batendo na superfície e vai jogando isso, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso aconteceu. Então toda vez que você for aplicar, né, em locais assim que parece gaveta, locais fechados, então por dentro das coisas, né, é interessante você usar uma máscara legal, tá? E não ficar muito perto, que vai voar a tinta e vai criar um vapor enorme. Então vamos ver aqui como é que isso acontece. Olha, ó, tô aplicando nas minhas gavetas, né? Ó o vapor que isso gera, tá? Então tenta ficar o máximo distante, né? Tenta aplicar nos cantinhos, mas ficando o máximo distante possível. A primeira vez que você aplicar, não vai ser tão bom, depois você vai aplicar a segunda mão, vai melhorar, né? Então vai fazendo isso aí, ó, que eu tô mostrando, ó, um pouquinho mais de longe, né? Sem tentar respirar esse vapor que tá saindo aí, esse thinner excessivo que tá saindo. Então vai aplicando aí com calma, com tranquilidade, ninguém tá com pressa, né? Nós estamos andando devagar e assim você vai aplicando toda a tinta pela superfície, tá? Então é muito fácil, pessoal, não é difícil, é só ter um pouquinho de paciência. As pessoas às vezes são muito estovadas e fazem os trem sem paciência. Então se você fizer com paciência, você consegue pintar. Lembrando de pintar embaixo, em cima, a parte do lado, do canto, né? Não pode esquecer de nenhuma área. Agora, por dentro do caixotão, ele é bem difícil de pintar. Inclusive, como ele é muito largo, né? Eu pintei uma parte, depois eu virei ele para pintar em alguns lugares que eu não conseguia pintar. Eu tive que entrar lá dentro, né? Em um vaporzão comendo, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi mais ou menos. Olha lá, olha o tanto de vapor. Isso aí é thinner, tá? Então, a gente vai aplicando lá, ó. Tenta aplicar o máximo que dá, distante, né? E depois você vai entrando, né, com a tinta lá mais pro fundo, tá? Começa aplicando nas beiras e depois você entra com a tinta no fundo, tá? Ou então, se você quiser fazer o contrário, se você quiser aplicar no fundo e ir para a superfície, também dá, ok? Só toma cuidado para não ficar respirando esse vapor aí, que não é tão legal assim, tá bom? E vai aplicando aí, ó, de boa, sem pressa, sem estresse, e vamos aplicando.
precisa ficar preocupando com muita tinta. É a primeira demão, depois na segunda, terceira demão vai cobrindo o restante que faltou. Então, para um pouco para esse vapor descer, né? É isso que eu fiz, né? Eu aplicava, parava, para o vapor parar, né? Descer. Bom, depois eu virei, né? Eu virei ele, tá vendo como eu tô mostrando aí para vocês? Por que eu virei ele? Para dar alcançar regiões que eu não estava conseguindo, né? Então, eu virando, eu consegui aplicar ali no teto. Ó lá, eu vou aplicar no teto, que eu não conseguia antes, ó, agora eu consegui. Tá? Aplicando no teto, lá no fundo também alguns cantos que eu não consegui alcançar, virando ele, eu consegui aplicar, tá bom? E apliquei também embaixo, né, do cachetão do CP aí, ó. Tô aplicando aí embaixo dele, lembrando que as rodinhas estão todas isoladas, né, para não pintar as rodinhas, e vou aplicando aí, né, o fundo automotivo no meu cachetão do CP. Então agora a gente vai para a preparação da tinta, tá, pessoal? Nós tínhamos aplicado o fundo. O fundo ficou tão bem aplicado que eu acho que nem precisaria aplicar mais nada. Tá bom. Então, a tinta, ela é uma tinta, né, para metais, é uma tinta esmalte, uma tinta, o pessoal chama tinta óleo, mas não é bem mais tinta óleo, é uma tinta melhor do que a tinta óleo, tá? Então, é uma tinta preparada para metal. Ela tem todas as suas características, é a tinta mais nojenta que tem, porque gruda demais e gruda rápido, tá? E quando pega na sua mão para tirar é muito chato. A diluição pode ser feita com thinner, que no meu caso eu estou usando thinner, chato demais, eu prefiro água rasa, né? Você pode diluir com água rasa, pode diluir com querosene, inclusive eu gosto muito do querosene, porque o querosene quando você suja a mão é mais fácil de tirar, né? E não tem aquele cheirão forte, tá? Então, você pode usar qualquer um desses solventes aí na tinta e também no fundo, qualquer um deles, tá bom? Então, vamos lá, preparação da nossa tinta, tá bom? Como é que é feita essa preparação? Primeira coisa, você vai olhar atrás da tinta, tem a quantidade certa para diluir, tá? No caso aqui, estou mostrando que a diluição é de 30%, ou seja, se você colocar 700 ml de tinta, você vai colocar 300 ml de solvente, é 30%, tá bom? 30% de solvente e 70% de tinta, tá? Muito importante. E a tinta da Suvinil é muito boa, se você seguir a regrinha, vai ficar diluído certinho. Não precisa nem olhar aquele negócio de pingar, não precisa olhar nada. Primeira coisa, você vai balançar bem aqui, ó. Você vai mexer muito até ficar no ponto legal, tá bom? Como eu tinha mostrado para vocês, a primeira coisa que a gente faz é pegar uma vasilha externa e pega a tinta e coloca dentro dessa vasilha, para a gente não mexer na tinta original. Depois disso a gente fecha a tinta original, né, e guarda, para depois, se precisar usar mais, a gente usa, tá bom? Então isso é muito importante. Bom, eu fiz a marcação aqui para saber exatamente quanto de thinner que eu preciso colocar. E agora eu vou acrescentar o thinner até a minha marcação certinha, né? Que eu já sei mais ou menos, que é 30% só de thinner, tá? Não é muito, o fundo era 100%, né? Agora é 30% só, tá? Importante. E agora a gente vai misturar essa tinta que está junto com o thinner até ficar numa consistência legal. Pode misturar bastante aí, tá? Pode mexer até ficar numa consistência legal. Não precisa preocupar com pingando, escorrendo, eu não ligo muito com isso, é só você usar a medida que está falando ali de trás da lata, né? Se é 30%, você vai colocar 30%. CP, como é que é 30%? Exemplo, se você quer usar 1 litro, né, de mistura, então você vai pegar 700 ml de tinta mais 300 ml do thinner ou de qualquer outro solvente e vai misturar bem, tá? É essa que é a diluição. Agora tem uma galera na internet, você mistura e depois puxa e vê se está escorrendo, se está pingando. Isso não importa, pessoal. É só seguir a medida que não tem erro, tá bom? E não esqueça de mexer bem a tinta antes de fazer a mistura, porque se você pegar a tinta sem mexer, ela vai ficar toda irregular, né? Você tem que mexer bem ela antes de fazer a mistura. Bom, vamos para a aplicação da tinta. A aplicação da tinta e do fundo é muito parecido, tá? Eles têm quase a mesma consistência, né? A mesma textura.
Então eu usei aquela regra do horizontal o máximo que deu, tá? E vou aplicando aqui na horizontal. A única diferença da tinta e o fundo qual é? É que a tinta demora muito para secar. O fundo seca em 30 minutos, a tinta demora 3 dias. Tem vezes que demora até mais que isso, dependendo da cidade, tá? De um dia para o outro ela ainda fica pegando, né? Então essa diferença aí. Mas a aplicação basicamente é a mesma coisa. Bom, então como eu disse para vocês, a tinta demora um pouquinho mais para secar, tá? Eu notei que a tinta secou totalmente, né? Era um dia úmido e tal, demorou, eu pegava nela assim, a gente notava colando, sabe quando você pega na tinta ela fica colando? Ficou uns 2 dias assim, no terceiro dia ficou seco, aí eu pegava, não sentia, tá bom? Então, aí agora a gente vai para o pós-pintura, que são os cuidados que a gente tem que ter na pós-pintura. Depois de você deixar de secar, tudo direitinho, você tem que olhar como é que ficou o resultado. Como eu sou amador, primeira vez que eu pintei alguma coisa sozinho foi essa, né? Então eu notei que ficou bem rugoso, né? Eu queria uma coisa mais lisa. Para ter uma coisa mais lisa, eu teria que lixar mais, né? Então, como eu lixei pouco, ficou uma superfície um pouco mais rugosa. Mas não ficou feio não, tá? Então, vamos agora para a pós-pintura, mostrar aqui um pouquinho de como que ficou essa tinta após a secagem, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi tirar das rodinhas os plásticos, né? Todos os plásticos eu estava isolando, tirei, tá? Isso aqui depois de um dia, tá, pessoal? Ainda estava colando um pouco. Eu tirei os plásticos, né? Como eu estou mostrando aí para vocês, né? Tudo bonitinho. E puxei, né? E levantei aqui o cachetão do CP e coloquei ali dentro da minha área para a gente dar uma visualizada melhor, tá? Vi se estava tudo certinho, a tinta ficou bem legal, algumas superfícies ficaram bem lisas, outras ficaram um pouquinho rugosas devido à falta de lixar, né? Então aqui, ó, vocês percebem que tem uns pontos aqui que não pegou a tinta porque não lixei direito, devia ter lixado melhor. Mas as gavetas, cara, ficou impecável. Ó, as gavetas como ficaram legal, bem pintada. Eu dei praticamente umas 4 demãos, receio que eu exagerei, é porque eu não queria jogar a tinta fora, eu fiquei pintando lá, tá? Ficou bem legal as portinhas, eu coloquei de novo as portas, né, tá? As portas ficaram bem pintadas também, né? Ficaram muito legais. Olha aqui no fundo aqui, cara, ficou um acabamento bacana, tá? Aqui eu coloquei a outra porta do fundo, né? Que são 2 portas. E essa aqui é a parte onde vai o compressor. Coloquei os pinos aqui, fechei bonitinho, tá? E voa lá, tá aí o cachetão do CP prontinho para uso, tá, pessoal? O único problema que eu fiz foi ter demorado pintar ele. Se eu tivesse pintado no primeiro dia, tava muito melhor, tá? Por causa que não precisaria lixar tanto, né? Acabei demorando, enferrujou um pouquinho e tal, então... Mas para um amador, para uma pessoa que está iniciando, eu achei que ficou bom. O que vocês acharam aí? Eu achei que ficou legal. É uma pintura de uma cor cinza muito usada, tá? É da cor do armário que eu tenho lá no fundo e ficou bem legal, tá? Eu gostei pelo menos. Eu queria saber a opinião suas, do que vocês acharam aí do cachetão do CP, meu querido. Depois disso é só tirar as lonas, né? Guardar tudo. Essas lonas pretas aqui eu só uso uma vez, depois eu jogo fora, tá? Aquela lona do fundo lá não, aquela é de caminhoneiro, aquela é top, aquela me acompanha há muito tempo, tá? Porém essa aqui eu uso uma vez só, depois jogo fora. É muito barato, não compensa ficar reaproveitando, tá? E depois a gente vai dobrar a nossa lona principal, que é essa aí. Vocês estão notando que não pintei nada fora do objetivo, né? A lona é muito importante por isso, ó, o banco ficou sem pintar, as paredes não caiu tinta, então ficou muito legal. A lona é muito importante, né, para esse processo. Depois eu dei abri aqui para a gente guardar as ferramentas, né? Cara, ficou legalzinho, cara. Algumas partes ficou bem grossas, outras partes ficaram bem finas, tá? Ficaram lisas, né? Aí eu vou guardar aqui nas gavetas, né? Todas as partes dos compressores. Esse cachetão do CP ele vai guardar praticamente todas as minhas ferramentas. O que não vai aqui vai ficar no meu outro armário, tá? Mas basicamente dá para guardar tudo que eu preciso. Eu tenho uma caixa de ferramenta, eu tenho muita coisa.
Então eu consigo guardar tudo aqui nessas gavetas e também do outro lado, lá onde eu coloco o compressor, eu consigo guardar tudo. Então aqui, meu queridão, é só guardar tudo bonitinho aí, deixar guardadinho. Podemos botar o cadeado para ficar seguro, legal? E tá aí, ó. Agora vamos dar uma limpada no nosso guerreiro, no nosso compressor. Já notei que o compressor não pode ficar perto da tintura, senão cai tinta em cima dele, né? Então acaba mudando a coloração do nosso compressor. Não é legal fazer isso. E depois de limpar bonitinho aí o nosso compressor, tá? Ficou jóia. Nós guardamos ele aí dentro do cachetão com todas as ferramentas, ó, aí, tudo guardadinho. Minhas furadeiras, minhas parafusadeiras, né? Minha serra tico-tico, eu tenho aí serra circular, então tudo guardadinho e dá para guardar muito mais coisa ali dentro, tá? Tô só mostrando aqui para vocês e ficou muito legal, tá? Pessoal, o que vocês acharam aí do cachetão do CP? Né? Ficou bem exótico, né? Mas ficou legal, deu para guardar todas as ferramentas, muito bacana. E agora está protegido, né? Eu apliquei mais ou menos 3 demão de fundo, 3 demão. Os caras só reclamando 2. E umas 4 ou 5 demão. Teve área que teve, por exemplo, a parte de cima que pega muita chuva, eu pintei 7 vezes com tinta. Porque tinha muita tinta e eu tava com dó de jogar fora, eu apliquei, fui aplicando. Nem sei se pode fazer isso não, eu acho que não pode aplicar muita tinta não, porque pode dar algum problema, né? Descascar, não sei. Depois eu vou pesquisar para saber se pode aplicar muitas demãos. Apliquei 7 demãos, pessoal, mas a maioria dos lugares foi só 3, tá? 3 demãos de tinta. Então, se tiver uma chuva ali, vai aguentar. Se tiver um respingo d'água, vai aguentar, tá? Então tá bem protegido. Dificilmente ele vai enferrujar. Tintas boas, fundo bom. E aí, o que vocês acharam da pintura, a primeira pintura do CP? Agora a gente vai pintar outras coisas, tá? Portas, janelas. Então, nós estamos apenas começando, somos amador, somos robista e eu acho que ficou legal. O que vocês acharam? Deixa um like aí se gostou, fique com Deus, se inscreva no canal. Valeu e fui!